Mais o vídeo, então, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Vamos lá do ponto em que nós paramos na aula passada. Nós paramos no parágrafo 4º, que diz que, para a contratação de bens e serviços de informática, a administração observará o disposto no parágrafo 3º da Lei nº 8.248, de 23 de junho de 1991, levando em conta os fatores especificados em seu parágrafo 2º e adotando obrigatoriamente o tipo de licitação técnica e preço, permitido o emprego de outro tipo de licitação nos casos indicados em decreto do Poder Executivo. Então vamos por parte. A Lei nº 8.248, no seu parágrafo 3º, diz o seguinte: os órgãos e entidades da administração pública federal, direta ou indireta, as fundações instituídas e mantidas pelo poder público e as demais organizações sob o controle direto ou indireto da União darão preferência nas aquisições de bens e serviços de informática e automação, observada a seguinte ordem. Primeiro, dos bens e serviços de tecnologia desenvolvida no país. 2. Dos bens e serviços produzidos de acordo com o processo produtivo básico, na forma a ser definida pelo Poder Executivo. Então, observando isso, nós voltamos para a nossa lei de licitação. Então, nos contratos de bens e serviços de informática, que vai ser observado isso. Então, o que vai ser observado? A preferência, então, será para os bens e serviços de tecnologia desenvolvida no país e os bens e serviços produzidos de acordo com o processo básico na forma a ser definida pelo Poder Executivo. É o decreto que fala aqui no final aqui do parágrafo 4º. E levando em conta os fatores especificados em seu parágrafo 2º. O parágrafo 2º diz que, para o exercício dessa preferência, levar-se-ão em conta as condições equivalentes de prazo de entrega, suporte de serviços, qualidade, padronização, compatibilidade, especificação de desempenho e preço. Então, para o exercício dessa preferência, esses fatores devem ser levados em conta. Então, não é somente os bens e serviços produzidos no país e bens e serviços produzidos de acordo com o processo básico fornecido pelo Poder Executivo. Deve ser observado, então, suporte, serviços, qualidade, padronização, compatibilidade, especificação de desempenho e preço. Voltando para a lei, e adotando obrigatoriamente o tipo de licitação técnica e preço. Então, produtos de informática, bens e serviços de informática, deve ser obrigatoriamente utilizado o critério técnica e preço. A técnica do produto desenvolvido, a técnica do serviço prestado, bem como o menor preço. Tranquilo? Vamos então para o parágrafo 5º. É vedada a utilização de outros tipos de licitação não previsto nesse artigo. Então é somente técnica e preço e ainda nos casos do leilão. Então, nos casos de concorrência pública, tomada de preço, convite, quais as modalidades? Técnica, preço e técnica e preço, somente esse. Parágrafo 6º. Na hipótese prevista no artigo 23 do parágrafo 7º, serão selecionadas tantas propostas quantas necessárias até que se atinja a quantidade demandada na licitação. O artigo 23, parágrafo 7º, ele diz que na compra de bens de natureza divisível e desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo, é permitida a cotação de quantidade inferior à demanda na licitação com vistas à ampliação da competitividade, podendo o edital fixar quantitativo mínimo para preservar a economia de escala. Então, nessa hipótese, serão selecionadas tantas propostas quantas necessárias até que se atinja a quantidade demandada na licitação. Então, há hipóteses em que uma licitação ela é ampla e poderá, então, haver cotação inferior
poderá ser divisível, a administração adquirir parte somente daqueles produtos. E neste caso, então, serão selecionadas tantas propostas quantas necessárias, até que se atinja a quantidade demandada, aquela quantidade mínima que a administração quer que seja contratada. No artigo 46, ainda do procedimento e julgamento da licitação, vem dizer o seguinte: os tipos de licitação melhor técnica ou técnica e preço serão utilizados exclusivamente para serviços de natureza predominantemente intelectual, em especial na elaboração de projetos, cálculos, fiscalização, supervisão e gerenciamento de engenharia consultiva em geral e, em particular, para a elaboração de estudos técnicos preliminares e projetos básicos e executivos, ressalvado o disposto no parágrafo 4º do artigo anterior. Então, nós observamos aqui em que hipóteses serão utilizados melhor técnica ou a técnica e preço. Em ambos, há o critério técnica. Então, exclusivamente para serviços de natureza intelectual. Então, aqueles trabalhos que serão exclusivamente braçais ou aquela aquisição de produtos por exemplo, para produtos perecíveis, entre outros, não deve ser utilizado melhor técnica, mas sim para os predominantemente de natureza intelectual. Então, nesses casos, será exclusivo o uso da técnica. O uso da técnica será indispensável, mas em alguns casos a administração poderá escolher também o critério preço como companhia. Então, a técnica e preço, não somente a técnica. Ainda cálculos, fiscalização, supervisão, gerenciamento e de engenharia construtiva em geral e em particular para a elaboração de estudos técnicos preliminares e projetos básicos executivos. Então, nesses casos, técnica ou técnica em preço, porque são licitações que exigem um conhecimento especializado. Não é qualquer material, não é qualquer prestação de serviço, não é qualquer bem. Só que há uma ressalva aqui, ressalvado e disposto no parágrafo 4º do artigo anterior. Porque no parágrafo 4º do artigo anterior, ele citava aquela lei que nós vimos, o artigo 3º da lei 8.248. Então, o artigo 3º da lei 8.248, ele vem dizer que os órgãos e entidades da administração pública federal, direta ou indireta, as fundações instituídas e mantidas pelo poder público e as demais organizações sob controle direto ou indireto da União darão preferência nas aquisições de bens e serviços de informática ou automação, observar a seguinte ordem: bens e serviços com tecnologia desenvolvida no país e bens e serviços produzidos de acordo com o processo básico na forma a ser definida pelo Poder Executivo. E o parágrafo 2º vem dizer que, para o exercício dessa preferência, levar-se-ão em conta condições equivalentes a prazo de entrega, suporte de serviços, qualidade, padronização, compatibilidade, especificação de desempenho e preço. Então, não somente técnica e preço nesses casos exclusivos dos serviços de informática. Aqui nós estamos falando de bens e serviços de informática. Então, neste caso aqui, não será observado somente a técnica ou preço, mas também prazo de entrega, suporte, serviços, qualidade, padronização, compatibilidade, especificação, desempenho e preço. Então, continuando, ok? Parágrafo 1º. Nas licitações do tipo melhor técnica, será adotado o seguinte procedimento claramente explicitado no instrumento convocatório, o qual fixará o preço máximo que a administração se propõe a pagar. Se é melhor técnica, então não existe o preço mínimo. A administração não está preocupada em pagar um preço menor, mas ela vai fixar qual é o preço maior que ela está disposta a pagar. Então, será adotado o procedimento que estiver explicitado no edital ou na carta convite. E então, haverá lá estará escrito qual é o valor máximo que a administração propõe a pagar, já que não é importante aqui o valor mínimo. Inciso 1. Serão abertos envelopes contendo as propostas técnicas exclusivamente dos licitantes previamente qualificados
e feita então a avaliação e classificação dessas propostas de acordo com critérios pertinentes e adequados ao objeto licitado, definidos com clareza e objetividade no instrumento convocatório, e que considere a capacitação e a experiência do proponente, a qualidade técnica da proposta, compreendendo metodologia, organização, tecnologias e recursos materiais a serem utilizados nos trabalhos e a qualificação das equipes técnicas a serem mobilizadas para sua execução. Observe estes aspectos, então. O primeiro item é a abertura dos envelopes. De quem? Somente os que forem qualificados, aqueles que tiverem habilitação jurídica. Aqui, pessoal, é licitação do tipo técnica. Técnica aqui. Então, exclusivamente daqueles que forem qualificados. Qualificação jurídica, qualificação econômico-financeira, qualificação técnica. Licitantes, então, previamente qualificados, e feita essa avaliação e classificação das propostas de acordo com os critérios pertinentes e adequados ao objeto licitado e definidos com clareza e objetividade. Esses critérios do objeto devem estar claro, deve ser objetivo e estar claro, explicitado no edital, que é o instrumento convocatório, e que considerem a capacitação, edital ou a carta convite no caso do convite, e que considere o quê? Capacitação, experiência daquele que propõe, que traz a proposta, a qualidade técnica da proposta, compreendendo a metodologia, a organização, tecnologias e recursos materiais a serem utilizados nos trabalhos, mas não só, também a qualificação das equipes técnicas que darão suporte a esse trabalho, a esse bem ou essa prestação de serviço. Aqui, pessoal, é o procedimento da técnica. Uma vez classificadas as propostas técnicas, proceder-se-á à abertura das propostas de preço dos licitantes que tenham atingido a valorização mínima estabelecida no instrumento convocatório e à negociação das propostas com o proponente melhor classificado, com base nos orçamentos detalhados, apresentados e respectivos preços unitários e tendo como referência o limite representado pela proposta de menor preço entre os licitantes que obtiveram a valorização mínima. Nesse inciso 2, nós temos que tomar cuidado. Nós estamos falando da melhor técnica. Nós vimos a palavra preço aqui, mas o assunto aqui é melhor técnica. Então, uma vez que foi selecionada a melhor técnica, proceder-se-á à abertura das propostas de preço dos licitantes. Quais licitantes? Que tenham atingido a valorização mínima estabelecido pelo instrumento convocatório e a negociação das condições das propostas com aquele que se propõe, proponente melhor classificado, com a proposta, com aquele que trouxe a proposta melhor classificada, com base nos orçamentos detalhados apresentados e respectivos preços unitários. Vai ser observado o preço de cada um, vendo se esses preços estão compatíveis com o de mercado. No vídeo anterior nós falamos que não se pode colocar preços, por exemplo, zero ou preços sem valor. Então deve ter aqueles preços mínimos unitários e tendo como referência o limite representado pela proposta de menor preço entre os licitantes que obtiveram a valorização mínima. Essa valorização mínima que está em questão aqui é a valorização mínima da proposta técnica. Então, cuidado, então, é a proposta mínimo do item técnica. Então, uma vez classificadas as propostas técnicas, proceder-se-á à abertura das propostas de preço dos licitantes que tenham atingido a valorização mínima. E essa valorização mínima não é dinheiro, é a qualificação, é a valorização mínima da técnica, estabelecida no instrumento convocatório e a negociação das condições da propostas com a proponente melhor classificada. Então, aquela que for melhor classificada, então, essa vai fechar o contrato com base nos orçamentos detalhados, apresentados os respectivos preços unitários e tendo como referência o limite representado pela proposta de menor preço entre os licitantes que obtiveram a valorização mínima. Observe aqui, pessoal, o seguinte, que pode ser que aquela empresa, aquela pessoa que venceu a técnica,
não feche o contrato com a administração. O que acontecerá? No caso de impasse na negociação anterior, procedimento idêntico será adotado sucessivamente com os demais proponentes pela ordem de classificação até a consecução do acordo para a contratação. Se o primeiro não aceitou, o primeiro que venceu a técnica não aceitou não fechou o contrato com a administração, chamará o segundo então na proposta do primeiro. Aquele que ficou em segundo lugar na técnica, ele vai ser convocado então e para apresentar aquele valor mínimo para assinar o contrato então, portanto, com a administração. O 4 vem dizer que as propostas de preços serão devolvidas intactas aos licitantes que não forem preliminarmente habilitados ou que não obtiverem a valorização mínima estabelecida para a proposta técnica. Eles não foram qualificados, eram inabilitados ou não tiveram a valorização mínima de sua técnica, então não vão abrir suas propostas. Os envelopes intactos serão devolvidos. Parágrafo 2º agora, falando da técnica e preço. Nessa licitação do tipo técnica e preço, será adotado adicionalmente ao inciso 1 do parágrafo anterior o seguinte procedimento convocatório, procedimento claramente explicitado no instrumento convocatório. O inciso 1 do parágrafo anterior é esse procedimento que vem falando aqui, que os envelopes serão abertos, contendo as propostas técnicas dos licitantes. Eu falei da clareza, da objetividade e ainda que a capacitação deverá ser considerado a capacitação, a experiência, o proponente, a qualificação técnica da proposta, compreendendo a metodologia, a organização, as tecnologias a serem utilizadas nos trabalhos e a qualificação das equipes técnicas. E será acrescentado a isso, no caso do preço, o que nós veremos agora. Será feita a avaliação e a valorização das propostas de preços de acordo com critérios objetivos e pré-estabelecidos no instrumento convocatório. Além daquela valorização da técnica, então será feita a avaliação e valorização das propostas de preço. Aqui é um menor preço, será também interesse da administração. E no caso do item 2, a classificação dos proponentes far-se-á de acordo com a média ponderada das valorizações das propostas técnicas e preço, de acordo com os pesos pré-estabelecidos no instrumento convocatório. O edital previu que a valorização da técnica seria 2 e a do preço 1, ou 1 para cada, 1 a 1. Então, de acordo com o pré-estabelecido no edital, será pesado as propostas. Uma deu um valor de 100 e a outra, a técnica, tirou 100. Então, vai pesar os dois de cada um dos participantes, e aquele que tiver a maior soma, então vencerá o procedimento da licitação. Parágrafo 3º. Excepcionalmente, os tipos de licitação previstos nesse artigo poderão ser adotados por autorização expressa e mediante justificativa circunstanciada da maior autoridade da administração promotora, constante no ato convocatório, para fornecimento de bens e execução de obras e prestação de serviços de grande vulto, majoritariamente dependente de tecnologia nitidamente sofisticada e de domínio restrito, atestado por autoridades técnicas de reconhecida qualificação, nos casos em que o objeto pretendido admitir soluções alternativas e variações de execução, com repercussões significativas sobre sua qualidade, produtividade, rendimento e durabilidade, concretamente mensuráveis, e essas puderem ser adotadas à livre escolha dos licitantes, na conformidade dos critérios objetivamente fixados no ato convocatório. Para entender esse parágrafo 3º, é preciso voltar ao caput no artigo 46. Vamos voltar então no artigo 46 caput, para a gente entender apenas uma frase importante aqui no artigo 46. Os tipos de licitação técnica e melhor técnica e técnica e preço serão utilizados exclusivamente para serviços de natureza predominantemente intelectual. Exclusivamente. Voltemos ao parágrafo 3º, que diz o seguinte: excepcionalmente, olha o que está em amarelo, fornecimento de bens,
execução de obras ou prestação de serviços de grande vulto, majoritariamente dependentes de tecnologia nitidamente sofisticada e de domínio restrito. Nesses casos, então, pode-se também, pessoal, técnica e preço. Imagine a perfuração lá do pré-sal, necessita de bens e execução de obras de grande vulto e depende de tecnologia nitidamente sofisticada. Então, nesses casos então de grandes obras, prestação de serviços, construções de estádios, então desde que seja em branco agora atestado por autoridades técnicas de reconhecida qualificação, nos casos em que o objeto pretendido admitir soluções alternativas e variações da execução com repercussões significativas para sua qualidade, produtividade, rendimento e durabilidade, concretamente mensuráveis. Isso deve ser mensurável, e essas puderem ser adotadas à livre escolha dos licitantes, na conformidade dos critérios objetivamente fixados no ato convocatório. Portanto, se a livre escolha puder admitir ela puder variação no objeto pretendido, ela permitir repercussões significativas sobre a qualidade e produtividade, então essas grandes obras poderá admitir também técnica e preço. O artigo 47 diz que nas licitações para execução de obras e serviços, quando for adotada a modalidade de execução de empreitada por preço global, ou seja, não é cada item, a administração deverá fornecer obrigatoriamente, junto com o edital, todos os elementos e informações necessários para que os licitantes possam elaborar suas propostas de preços com total e completo conhecimento do objeto da licitação. Muitas vezes, a licitação para a execução da obras é adotada pelo preço global de toda a construção, o preço global da construção de um estádio, preço global da construção de um hospital. Então, o participante, aqueles candidatos, licitantes, devem ter então em mãos todos os elementos e informações necessários, quais os itens, quais os objetos, quais os detalhes da obra, quais os detalhes da execução, para que ele possa mensurar ali o preço de sua licitação e para que ele possa então fazer as suas propostas. Pessoal, nós terminamos o artigo 47 e terminamos também esse vídeo. No próximo daremos início ao último vídeo falando de procedimento e julgamento. Nós daremos início falando do artigo 48 da desclassificação. Então, muito obrigado e até a próxima.